Queridos amigos, queridas irmãs, é com muita alegria que a gente retorna a essa casa tão bendita para podermos conversar um pouco mais sobre essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. Conversar sobre doutrina espírita é sempre desafiador. Conversar sobre Jesus à luz da doutrina espírita é mais ainda. Conversar sobre os milagres de Jesus à luz do espiritismo é mais ainda. Faz a gente refletir sobre qual que é o tipo da nossa religiosidade. O que nos chama a atenção, o que nos prende a atenção, o que nos move. Porque a nossa religiosidade, a nossa fé, ela sempre foi muito baseada nos fatos extraordinários, no que é fora do comum. Isso nos chama a atenção. Isso faz com que a gente movimente as fibras da nossa concentração e preste atenção naquilo e foque naquilo. Essa é a nossa experiência religiosa desde os séculos. A nossa fé é baseada nisso. A nossa fé é baseada no imponderável, é baseada no inexplicável, é baseada no que a gente não consegue conceber, no que a razão não consegue conceber. Esse é o nosso tipo de fé. Da mesma forma que durante muito tempo isso foi nosso tipo de medo. O nosso medo foi esse. O nosso medo foi do que a gente não conhecia. O nosso medo foi de poderes extraordinários. A doutrina espírita ela vem e desafia tudo isso. Ao explicar, ao nos trazer explicações a respeito das coisas, ela nos faz desafios. Na mesma medida em que ela parece matar o nosso medo, ela também parece matar a nossa fé. A fé que a gente tinha. A fé que a gente tinha que era baseada no imponderável, baseada no inexplicável. E aí a gente fica com um dilema. Não é tão simples a gente enfrentar essas questões que estão no livro A Gênese. Porque o livro A Gênese, ele enfrenta estas questões da forma com que Kardec propõe. E quando a gente tem contato com o Jesus proposto pela doutrina espírita, apresentado pela doutrina espírita, a gente tem a noção de que o nosso Jesus está sendo diminuído. A gente pensa o seguinte: olha, o Jesus que eu conheço, ele está sendo diminuído. Por quê? O Jesus que eu conheço é o Jesus dos fatos extraordinários. É o Jesus que cura doenças incuráveis. É o Jesus que acalma a tempestade, anda sobre as águas, transforma a água em vinho, multiplica pães, dentre tantos outros fatos extraordinários atribuídos a Jesus. Esse é o nosso Jesus poderoso. E a gente baseia a nossa fé nesse poder dele, no grandioso poder que ele possui sobre os fatos, sobre a matéria. E aí o Espiritismo apresenta um outro Jesus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos exercitar a nossa fé de uma outra forma, de uma forma proposta ao espírito e nem tanto à matéria. Porque quando a ciência começa a explicar as coisas, ela começa a matar os milagres. Aquilo que para mim era inexplicável, era extraordinário, era milagroso, e recebe uma explicação, deixou de ser milagre, concorda? Deixou de pertencer ao sobrenatural e passou a pertencer ao natural. O que o Espiritismo faz? O Espiritismo mata o sobrenatural. O sobrenatural deixa de existir. Por quê? Existem leis naturais que a gente desconhece. O fato de a gente desconhecer uma lei natural não significa que ela não existe. Significa que a gente não conhece. E o fato de a gente desconhecer também não significa que essa lei que a gente desconhece não gere efeito na nossa vida. Esse é o esclarecimento que o Espiritismo vem trazer. A gente passa a conhecer leis naturais, novas leis naturais, passa a entender essas leis para compreender fenômenos, para compreender o que acontece conosco e compreender seus efeitos. Aí o Espiritismo já mata mais uma gama imensa de milagres, se não todos. Passam a ter explicação racional. E aí o que era milagroso, extraordinário, fora do comum, porque a palavra milagre significa algo admirável, que parece estar fora
das leis ordinárias. E o Espiritismo vem e coloca tudo dentro das leis ordinárias. Fala assim, olha, está tudo dentro da lei divina. Só que é outro tipo de lei. É uma lei que rege o elemento espiritual. E aí, quando o Espiritismo faz isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode olhar, pegar o livro A Gênese. Por que o livro A Gênese é pouco estudado? Por quê? Oi? Alguém falou? Por que o livro A Gênese é pouco estudado? Gente, vocês podem ficar à vontade para falar. Daqui a pouco eu vou convidar vocês a participarem também, fazer as escolhas de vocês. Por que esse livro é pouco estudado? Ele é desafiador. Ele não é desafiador, não é porque é difícil, a leitura é difícil, não. É porque ele desafia. Não. Se você for olhar a leitura, as palavras, ela é parecida com o livro dos Espíritos, tem até termos mais difíceis. Mas a Gênese traz desafio para a forma com que a gente encara o mundo, a religiosidade, a nós mesmos. E aí o que acontece? Este livro aqui vai desafiar muita coisa. Vai desafiar o nosso Jesus. O Jesus que a gente conhece, o Jesus que a gente tem para nós. A gente vai falar assim, olha, espera aí, você está mexendo com o meu Jesus. Sim, Kardec vem mexer com o nosso Jesus, porque a proposta da doutrina espírita é apresentar outro, muito mais grandioso, muito mais poderoso do que o nosso Jesus, que apenas anda sobre as águas, que apenas transforma peixes, multiplica pães e peixes, que apenas cura doenças de corpos físicos. O Jesus da doutrina espírita é muito mais poderoso, muito mais grandioso, a partir do momento em que a gente entende o seu papel. Então vamos lá? Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para isso mesmo? Bom, milagres. Como eu disse, a palavra milagre tem essa etimologia, né? De algo admirável, algo que está fora das leis. Para Kardec adentrar nessa questão, ele aborda os milagres e as predições no livro A Gênese. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte, na introdução, no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que ele divide os evangelhos em 5 partes. 5 partes, presta bem atenção nisso aqui. Os atos comuns da vida do Cristo. Jesus era um homem que ia, vinha, deitava, dormia, comia, bebia, ou seja, ele tinha atos comuns. Os atos comuns da vida do Cristo, a doutrina espírita não se ocupa deles. Não se ocupa deles. Certo? Kardec não se preocupa com os atos comuns da vida do Cristo. 2. As passagens que são objeto da construção dos dogmas da Igreja. A doutrina espírita não se ocupa com as passagens do Evangelho que são base para a construção dos dogmas da Igreja. Alguém lembra de um dogma da Igreja, por exemplo? Como é que chama? Gente, eu sou ruim de dogma de igreja, mas a hóstia, que é como é que é? Comunhão. Ali tem um outro nome ainda. Eucaristia. O dogma chama Eucaristia. Na hóstia, para a igreja, para o dogma da igreja, está ali presente o corpo de Cristo. Não é isso? E ali vai ter a comunhão. A doutrina espírita se ocupa de criticar isso? Não se ocupa. Não se ocupa. Prestem atenção. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que, às vezes, a gente conhece a doutrina espírita e se ocupa de criticar. A doutrina espírita não faz isso. A doutrina espírita constrói o seu raciocínio, constrói a sua base sem se ocupar em criticar pessoas, religiões, autoridades, qualquer coisa que seja. Mas ela defende suas ideias. Por exemplo, tem um dogma que vai ser abordado. Por quê? Porque ele esbarra em uma outra questão, que é o dogma da virgindade de Maria. Esse dogma vai ser abordado, inclusive nesse capítulo, por uma outra questão, que a gente vai entrar nela mais para frente. Aí a doutrina espírita está se ocupando de criticar o dogma? Não, está se ocupando de construir o seu raciocínio. E a gente vai abordar ele. 2 partes. Os atos comuns da vida do Cristo e os dogmas da igreja. A doutrina espírita se ocupa disso? Não se ocupa. Os outros 3, ela se ocupa. As predições de Jesus,
está abordado aqui no livro A Gênese. Na verdade, o livro chama, a gente chama ele de A Gênese, ele ganhou o título de A Gênese. Mas o título do livro é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita se ocupa das predições e dos milagres, que é a quarta parte. A quinta parte é a mais importante do Evangelho. E é a que o Evangelho segundo o Espiritismo se ocupa. É o objeto único do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Quem lembra qual é? A quinta parte. Temos os atos comuns da vida do Cristo, os dogmas da Igreja, predições, milagres, e o quinto e mais importante, que é o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo, é qual? Quem lembra? O ensino moral. O ensino, vou até escrever isso. O ensino moral. Essa é a parte mais importante da doutrina espírita. Da doutrina espírita. O ensino moral do Cristo. Por quê? Porque Kardec, na sua investigação, foi descobrindo sobre o espírito, sobre o plano espiritual, sobre a evolução dos espíritos, e aí ele pergunta aos espíritos o seguinte: tá, entendi que todos nós estamos aqui para nos aperfeiçoar de forma intelectual e de forma moral. Esses são os dois desenvolvimentos do espírito. O espírito tem progresso intelectual e progresso moral. Aí o Kardec entendeu isso, que nós somos, agora abordando aqui os princípios, nós somos espíritos que estamos encarnados, possuímos corpo físico e possuímos um perispírito. Estamos aqui para evoluir, e no plano espiritual nós estaremos desencarnados ainda com o objetivo de evoluir. Nós temos uma pluralidade das existências, ou seja, a gente reencarna aqui diversas vezes com o objetivo de evoluir, certo? Mas o que é evolução? É o progresso intelectual e o progresso moral. O que é o progresso intelectual? O progresso intelectual é aprender moral. Aprender moral. Certo? Ficou fácil? Mas o que é moral? Olha para você ver, a doutrina espírita nos lançou o desafio de aprender. Agora o meu progresso, nós estamos aqui para evoluir, não é? E aí, a evolução alguém faz por mim? Sim ou não? Não. Então sou eu que tenho que aprender, não sou? Eu tenho que aprender o quê? Moral. E o que é moral? Moral, segundo o Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder. Alguém quer traduzir isso aqui numa linguagem simples? Aprender a fazer o bem. Isso é moral. Fazer o bem. Em todas as ocasiões. Isso é aprender moral. Porque o que é o progresso intelectual segundo o Livro dos Espíritos? É o conhecimento do bem e do mal. Porque o nosso objetivo é aprender o que é o bem, aprender o que é o mal, fazer o bem e fugir do mal. Fazer o bem e fugir de fazer o mal. Quando a gente fala fugir do mal, aí tem que tomar esse cuidado, porque quando o estudo da doutrina espírita já está enraizado, a gente sabe que o mal é o que eu faço, não é o que me fazem. O verdadeiro mal é o mal que eu faço. Ou seja, eu preciso procurar fazer o bem e fugir de fazer o mal. Certo? Isso é o progresso intelectual, conhecer bem e mal. Nós estamos nesse mundo cheio de necessidade, cheio de problema, convivendo uns com os outros. Nós imperfeitos convivendo com espíritos imperfeitos. Para quê? Para conhecer o bem, mas também conhecer o mal. Para a gente fazer o bem e deixar de fazer o mal. Esse é o progresso intelectual. E o que é o progresso moral?
O progresso intelectual é conhecer o bem e o mal, e o progresso moral é efetivamente fazer. Efetivamente fazer. E fazer, para a doutrina espírita, como que vai ficando difícil. Fazer para a doutrina espírita não é só palavras e ações. Lê aquilo que está lá naquele banner lá. Caridade nas palavras, ações e pensamentos. Porque pensamento para a doutrina espírita já é ação. A gente vai falar da teoria dos fluidos aqui rapidinho. Pensamento já é ação. Ou seja, eu posso fazer o mal por pensamento. Posso. Do mesmo modo que eu posso fazer o bem por pensamento. Então o bem ficou ao alcance de todos. Se eu estiver paralítico na cama, eu tenho oportunidade de fazer o bem? Se eu entendo caridade como algo material, não tenho. Mas como a doutrina espírita vem e expande, nos ensina sobre fluidos, eu tenho oportunidade de fazer o bem mesmo paralítico na cama? Tenho. E muito. E muito. Teve uma vez que eu visitei uma cidade, a pessoa falou assim, aqui ficam as freiras e elas ficam só rezando. Não faz mais nada, é só reza. Aí eu pensei assim, você não imagina o bem que essas mulheres estão fazendo. A gente não imagina o bem que essas mulheres não estão fazendo só com pensamento. Só com pensamento. Ou seja, a doutrina espírita amplia para a gente esses campos. Mas aí, esse aqui é o progresso, não é? Aí o Kardec vai fazer a seguinte pergunta para os espíritos, fala assim, eu quero um guia seguro e avançado de progresso intelectual e de progresso moral. Aí eles vão falar assim, é fácil. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir como modelo e guia nessa estrada do progresso? É a menor resposta do Livro dos Espíritos. Jesus Cristo. Ele é o modelo e guia de progresso intelectual e de progresso moral. Ele nos apresentou de uma forma completa, avançada, o que é o bem e o que é o mal. Certo? Ok, então beleza. Essa é a parte mais importante da doutrina espírita como um todo. A gente pode estudar o que quiser. Pode estudar mediunidade, pode estudar glândula pineal, pode estudar perispírito, passe, o que quiser. A parte mais importante da doutrina espírita é o ensinamento moral. É a gente aprender a ser melhor todos os dias. Ok? E aí a gente vê que Kardec, ao invés de diminuir Jesus, ele está jogando Jesus num patamar que a gente nunca imaginou. Ele diz o seguinte, na escala de espíritos, nós temos os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, nós estamos aqui, viu gente? Não quero constranger ninguém não, mas nós somos espíritos imperfeitos, depois tem os bons espíritos, depois tem os espíritos puros. Aqui começa uma escalazinha. Na verdade, é aqui que começa a brincadeira. A gente vai ter vida mesmo, e vida em abundância, quando a gente deixar as nossas imperfeições e se tornar espírito puro. Aí a gente começa a viver. E aqui tem outra escala de desenvolvimento espiritual. E a última escala é a dos Cristos, que são espíritos que evoluíram tanto, que eles têm plena comunhão com Deus, a ponto de receber missões especiais. São espíritos tão grandiosos, tão poderosos, tão avançados, que eles têm plena comunhão com o Criador. E nessa plena comunhão eles se tornam representantes, porque eles já detêm o pensamento e o sentimento de Deus. E aí eles têm capacidade de representar o Criador no universo. E aí eles recebem missões especiais. Qual Jesus recebeu? Presidir a criação e governar
o planeta Terra. Ok? Tem isso aqui na Gênese? Na Gênese não. Tem na Revista Espírita. Kardec não chegou a colocar isso no Pentateuco. Por quê? Ele não teve confirmação suficiente. Mas depois disso, tem na Revista Espírita, tem Leon Denis fala, e tem Emmanuel, tem vários espíritos afirmando isso, e tem Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que diz que Jesus cuida do orbe desde que uma parte do Sol se descolou do Sol, acomodou-se na sua órbita, e a partir dali Jesus começou a organizar o planeta para que um dia, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, para que um dia espíritos no reino hominal, que somos nós, pudessem habitar e evoluir. Isso aconteceu por volta de 300 mil anos atrás, ou seja, ontem, para 4,5 bi, concorda? Tem 4,5 bi que o homem está preparando o planeta, tem 300 mil que a gente chegou ontem. E quando a gente chegou ontem, esse mundo se transformou em mundo primitivo, que é o mundo destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Passado um pouquinho, ganhando um pouquinho de inteligência, a gente passou a fazer escolhas e receber as consequências das nossas escolhas. Inaugurou-se o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, conhecendo o bem e o mal. E aí o que acontece? Quando transitou de primitivo para provas e expiações, veio uma leva de espíritos que estavam transitando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas eles não puderam participar desse, eles tiveram que ir a um mundo de provas e expiações que estava lá no seu comecinho, que se chamava planeta Terra. Aí esses espíritos vindos de Capela chegaram aqui. Eles chegaram aqui. Agora imagina a emoção desses espíritos, o estado emocional desses espíritos que vem do degredo. Eles chegam aqui como? Um bagaço emocional. Eles deixam, é a queda do paraíso que está simbolizada na Bíblia. Eles deixam um mundo altamente evoluído em inteligência, em comodidade, tem ar-condicionado, né, secador de cabelo, tudo, né, tudo. O lençol é 2.000 fios, por aí vai. Aí vem para um mundo primitivo, iniciando no de provas e expiações. Como que ele se sente? Arrebentado, desesperançado. Mas a hora que chega aqui, eles são recebidos pelo governador da Terra. O governador da Terra recebe eles de braços abertos. E fala para eles, fala assim, olha, vocês estão aqui com a oportunidade de evoluir para poder voltar para lá. Onde estão os amores de vocês? Onde estão as saudades de vocês? Vocês têm a oportunidade de cuidar daqueles lá que estão lá embaixo, que eram os habitantes do mundo primitivo, passando para provas e expiações, para vocês poderem evoluir intelectual e moralmente e voltarem para o planeta, para a casa de vocês. Certo? Aí eles vieram, reencarnaram e trouxeram na intuição que um dia viria um espírito altamente poderoso, porque ele prometeu. Ele disse para eles o seguinte: um dia eu irei em pessoa para poder auxiliar, para poder ajudar. E qual era o auxílio que ele tinha para dar? O ensinamento. Ensinar eles a evoluir, para eles poderem voltar para casa. E aí eles carregavam na intuição de que um dia viria esse espírito altamente poderoso que iria libertar eles do cativeiro, porque eles estão presos aqui na Terra. Eles estavam presos na Terra. Eles se sentiam presos na Terra sem condição de voltar. E aí o que aconteceu? Ele encarna na Terra. Uma criança, filha de um carpinteiro e de uma menina de Nazaré, nasce em Belém por causa de um recenseamento, recebe o nome de Yeshua, que em hebraico significa salvação, vive, a gente não sabe muito bem como, até os 30 anos, porque aí são atos comuns da vida do Cristo, concorda? Que até os 30 anos são atos comuns,
O Espiritismo se ocupa disso? Podemos até pesquisar como valor histórico, né? A título de informação, com curiosidade, mas não é a preocupação do Espiritismo. E aí, aos 30 anos, ele começa o seu ensinamento moral. Ele começa o seu ministério. Nesse ministério, ele vem e começa a fazer coisas que os judeus esperavam muito. Ele começa a fazer prodígios. O que os judeus faziam? Se hoje a gente é místico, se hoje nós somos místicos, imagina um povo daquela época. Se hoje a gente se fascina com fenômenos patentes, fenômenos físicos, imagina um povo daquela época. Aí chegava qualquer um, e na época de Jesus tinha um lá, que eu não lembro o nome dele. O cara era meio feiticeiro também, e ele tinha os seguidores dele, e aí o povo se apegava a eles. Como profeta, assim, não, esse cara era um ilusionista, fazia truques, né? Tinha poderes lá que saltavam aos olhos das pessoas. E Jesus tinha também. Jesus tinha também. Tanto é que os fariseus dizem assim: se você realmente é profeta, e é o Filho do Homem, como diz, então faz aí para a gente agora um fenômeno altamente extraordinário para a gente reconhecer que você é grande mesmo. Ele fez? Para os fariseus, não. Para dar show para os fariseus, não. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, gente do céu. A pergunta é a pergunta 802. O Kardec pergunta assim. Kardec faz a seguinte pergunta: olha, os espíritos que estão se comunicando conosco na revelação espírita, por que eles não fazem fenômenos mais patentes aos nossos olhos, para convencer até o mais incrédulo? Ou seja, por que ele não faz um milagre para convencer todo mundo, né? Materializa aqui um espírito e todo mundo vai ser convencido da vida espiritual, da vida futura, da reencarnação, do Evangelho de Jesus. A resposta dos espíritos é triste para a gente. A resposta deles é uma pergunta. Eles perguntam assim: queres o milagre? É como se a gente balançasse a cabeça, né? Assim, a gente quer. Queres o milagre? Deus espalha o milagre todos os dias a mãos cheias e não reconheces. Queres outros? O que eles estão dizendo? A vida já é um milagre. Acordar é um milagre. Todo mundo aqui acordou hoje. A ciência não sabe explicar como que a gente acorda. A ciência não sabe explicar como que a gente acordou hoje. Para que a gente possa ter vida na Terra, tem que ter uma comunhão de fatores todo ambientais, porque se aumentar um tiquinho da temperatura na Terra, vai todo mundo para o espaço, fisicamente. Para o planeta Terra existir, habitável ao corpo que nós temos, é uma conjunção de fatores inteligentes que precisam existir para a gente poder ter essa oportunidade de evolução que é a encarnação. E aí os espíritos falam assim: o milagre está diante dos vossos olhos todos os dias e não vedes. Aí desafia o que a gente quer. Olha como que o Espiritismo desafia o que a gente quer. Queres o milagre? Opa, ele está me criticando. O Espírito está criticando a gente. Ele está dizendo que a gente é imediatista e a gente tem olhos só para a matéria. Porque qual que é a diferença do milagre, do que é extraordinário e do que é comum? O tempo. Aquela doença que é curada no instante, ela pode, com tratamento, ser curada ao longo do tempo. Se não nessa encarnação, em outra. Só que a gente é como? A gente é imediatista, a gente quer agora, senão eu não acredito. Se tudo estiver em ordem e harmonia no divino silêncio, isso não me convence. Nós estamos vendo o progresso,
a cura, a felicidade sendo implantada no mundo, pouquinho a pouquinho, vendo o progresso da humanidade pouquinho a pouquinho. Allan Kardec diz, tem que ser muito cego para não reconhecer que a humanidade progrediu. Olha o que a humanidade era na Idade Média. Então enxerguemos tudo na sua ordem, no seu tempo, pouco a pouco, com ordem, com harmonia, com naturalidade. Aí a gente enxerga a grandiosidade do Criador. Kardec faz o seguinte questionamento. Para a gente reconhecer um relojoeiro, esse é o exemplo que ele usa, para a gente reconhecer que o cara é um excelente relojoeiro, ele vai ter que desmontar o relógio e mostrar para a gente desmontar o relógio? Ou basta que a gente olhe para o relógio e perceba o acabamento perfeito, a pontualidade maravilhosa, o trabalho magnífico que aquele relógio tem, aí a gente vê que o cara é um bom relojoeiro. Ele faz esse questionamento em relação aos milagres. Deus vai precisar derrogar uma lei natural dele para a gente acreditar nele? Ele precisa fazer algo que é fora da lei dele, que ele criou, para que a gente possa acreditar nele? A gente não tem condição de enxergar a grandiosidade do Criador no que é ordinário, ou seja, no que está em ordem. Na imensa e absoluta ordem do universo, das nossas vidas, que é programada para o progresso do Espírito, a gente não tem condição de enxergar isso e a gente quer o extraordinário. Essa é a proposta difícil, desafiadora. Tá? Desculpe. Mas a doutrina espírita vem com isso. Sobre a superioridade de Jesus, o Kardec vem e fala isso. Agora, eu quero que vocês escolham qualquer milagre que eu vou narrar aqui para a gente poder diminuir ele. Escolhe um milagre para a gente diminuir. Quer ver? Vou dar as opções para vocês escolhem um. Nós vamos diminuir ele agora. Nós temos aqui os sonhos de José, nós temos a estrela dos magos, nós temos entrada de Jesus em Jerusalém, o beijo de Judas, pesca miraculosa, a vocação de Pedro, André, Jacó, Tiago, João e Mateus, as curas, a mulher que sangrava, a perda de sangue, o cego de Betseba. Essa? Então tá bom. Ela escolheu, hein, gente? Ela escolheu. Aí aqui eu estou pulando a parte evangélica, né? Todo mundo lembra dessa passagem que o Kardec vem e traz em 3 parágrafos a passagem evangélica, daquela mulher que sangrava durante 12 anos. E aí o que ela faz? Você escolheu uma interessante demais. Ela sangrava por 12 anos, os médicos da terra não tinham conseguido curar ela, e aí ela desenvolve nela a fé de que Jesus pode curar ela. Só que ela tem uma doença incurável, ela é considerada impura, ela não pode encostar em ninguém, senão ela é morta por apedrejamento. O que ela faz? Ela não pode encostar em Jesus. Ela não pode encostar em Jesus. Mas ela tem a convicção de que se ela esbarrar só na veste de Jesus, ela seria curada. E ela entra no meio da multidão, enfia a mão, esbarra na veste, Jesus para. Lembram disso? Jesus para. Fala assim, opa, peraí. Parou. Alguém me tocou. Aí Pedro fala assim, como assim, Senhor? Como assim? Está todo mundo esbarrando em todo mundo aqui, isso aqui é uma bagunça. Ele fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Lembram dessa parte? Vamos ver o que o Kardec fala. Não se espantem, não se chateiem, porque ele vai diminuir essa passagem. Estas palavras, conhecendo em si próprio a virtude que emana dele, ou seja, ele dizendo, de mim saiu virtude, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ou seja,
fluido espiritual, energia espiritual que todos nós temos fluido espiritual. Nós somos espírito, que temos perispírito, que é um corpo fluídico, e temos corpo físico, certo? Somos espírito, temos perispírito, está ali, ó, princípio da doutrina espírita, e temos, quando estamos encarnados, temos um corpo físico. Espírito, e isso aqui nós somos. Isso muda tudo. Temos um perispírito, e quando estamos encarnados, temos um corpo físico, que é esse aqui, de carne e osso. Que se não tomar banho, você sabe o que acontece. Quando a gente desencarna, a gente tem um espírito com perispírito. É o ser espiritual que vive num plano espiritual, certo? Tudo isso aqui tem irradiação. O corpo físico tem a sua irradiação, o perispírito, que é o corpo fluídico, tem a sua irradiação, e o espírito tem a sua irradiação. A de Jesus, o Divaldo diz que a luminosidade espiritual de Jesus é 5 vezes maior que a do Sol. A luminosidade espiritual de Jesus é 5 vezes maior que a do Sol. Então vamos lá, a mulher esbarrou na veste dele e ele falou assim: de mim saiu virtude. Conhecendo em si próprio a virtude que emanara dele, são significativas. Elas exprimem um movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. O que movimentou de Jesus para ela? Fluido. O que é fluido? Na época de Kardec, exatamente. Na época de Kardec, eles não tinham conhecimento sobre energia, eletromagnetismo, que isso aí vem no século XX. Eles tinham, Kardec desenvolve, que é o capítulo anterior desse, a teoria dos fluidos, onde ele vai falar sobre os fluidos físicos, materiais e os fluidos espirituais. Ambos experimentaram a ação que se produziu, ou seja, esse fluxo de fluido foi sentido por ela, que foi quem se propôs, mas foi sentido por ele. Foi sentido por ele. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Nenhum ato da vontade. Jesus estava andando. Só que ele exala o bem. Ele exala o bem. Para a gente atuar como médium passista, a gente tem que fazer um esforço gigantesco para poder ser instrumento dos bons espíritos e transmitir o bem para alguém. A gente tem que estudar, a gente tem que tentar se melhorar, buscar reforma íntima, tal, ou seja, tem um monte de coisa. Mas Jesus não, Jesus já é a natureza, o bem já é a natureza dele, ele vive o bem, ele é o bem. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve nem magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal de Jesus foi suficiente para operar a cura dela. Mas, por que a irradiação foi dirigida sobre essa mulher, de preferência em relação aos outros? Tinha um monte de gente ali. Já que Jesus não pensava nela e que se achava envolvido pela multidão? A razão é bem simples. Percebe o caminho que ele está traçando? Vocês conseguem perceber o caminho que ele está traçando? Ele está traçando o caminho da racionalidade. Ele está pegando o conhecimento que se tem sobre fluidos e fala assim: agora nós vamos raciocinar sobre isso aqui. Esse é o desafio da doutrina espírita. Raciocinar. Nós somos todos aqui livres pensadores. A doutrina espírita fez isso com a gente. Tirou dogma, então a gente pode pensar sobre tudo. Podemos pensar sobre tudo. A razão é bem simples. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-la. Ou seja, o fluido terapêutico tem que chegar na causa da doença para poder agir. Correto? Por que não agiu em todos ali? Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. A vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança em uma palavra, a fé do doente. Esse fluido
ela atraiu de Jesus pela fé dela. Qual que é o princípio que está implícito aqui? O princípio da doutrina. Por que só curou quem quis ser curado? Livre arbítrio. A gente recebe de acordo com o que a gente realmente quer. Realmente quer. Em relação à corrente fluídica, e aí outro princípio, né, que é inerente ao livre-arbítrio, a causa e efeito. Ela realmente quis, ela realmente se movimentou, ela realmente se esforçou, ela se arriscou. Se arriscou. Qual que é o efeito? Conseguiu. Deu bom para ela, né? Em relação à corrente fluídica, o curador atua como uma bomba compressora. Quem é da área aí, gente? E o doente como uma bomba aspirante. O curador como uma bomba compressora que empurra. Bomba d'água, né? Já viram a bomba d'água? Tem a bomba que você coloca dentro da caixa d'água, que é a bomba que joga a água para cima. E tem a bomba que você coloca fora da caixa d'água, que é a bomba que puxa. O que o Kardec está dizendo? O curador é a que joga para cima e o doente é a que puxa. Depende dos dois. Depende do livre-arbítrio para poder atingir, ou seja, depende da tubulação. E aí ele vai dizer o seguinte: por vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. Quando? No passe, por exemplo, porque a gente é fraquinho. A gente é fraquinho. Tem que ter um empurrando e o outro puxando. Senão não vai gerar efeito. E mesmo assim vai ser lento, vai ser devagar, vai ser gotinha a gotinha. O de Jesus é a manilha. A manilha. E aí, por vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, em um só é suficiente. Foi o segundo caso que ocorreu na circunstância em questão. Ela quis, aspirou e Jesus tinha de sobra. Aí ela foi curada. E os outros não, porque os outros não foram bombas aspirantes. Lembra quando Jesus pergunta: tu queres ser curado? Lembra? Ou seja, nós somos bombas aspirantes de Jesus? Não de cura de corpo, mas de cura da alma? Somos bombas aspirantes do Evangelho? Jesus tinha, pois, razão em dizer: vossa fé vos salvou. Entende-se aqui que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas é uma verdadeira força atrativa. Ao passo que aquele que não a tenha opõe a corrente fluídica uma força repulsiva. O que ele está querendo dizer? Se eu tenho fé, eu atraio. Se eu não tenho fé, eu repilo. Ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Ou eu estou repelindo, ou eu não estou fazendo nada, né? Não estou ajudando, não estou ajudando em nada. Compreende-se depois disso que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Esse é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes, ou seja, certas divergências que são apenas aparentes. A gente não entende, mas tem explicação natural sobre o fenômeno. Diminuiu o milagre de Jesus? Diminuiu. Como um milagre, sim. Como um fato extraordinário, sim. Mas diminuiu a superioridade dele? Não. Porque a superioridade dele é Oi? Mas ele mesmo tinha feito isso na Bíblia, então. O Jesus? Ele já tinha contado que todo mundo que ele salvou, ele falou: vai que a sua fé te salvou. E ele fala isso com todos. Com todos. Com todos. Ele deixa claro que não é milagre. Aí que Só que a gente não quer Então, assim. mas a fé pra gente é uma fé milagrosa. É uma fé milagrosa. E o que é que cura essas pessoas? É o fato, você vai entender o seguinte: quem cura essas pessoas, Jesus tirou o mérito dele, certo? Ele falou assim: não fui eu que te curei, foi você. Você. Mas o que a pessoa fez para ser curada? Ela escolheu. A pessoa se movimentou.
A pessoa primeiro desejou, quis E foi atrás. e se movimentou e chegou em Jesus. Percebe todo o movimento da cura simbólica? Aí do ponto de vista espiritual é exatamente isso. A gente precisa desejar, querer e chegar que a gente vai receber. É da lei. A lei é de livre-arbítrio e causa e efeito. Mas a gente vai receber a cura física? Aí que está. Aí que está. Aquela frase do Clarício, do André Luiz, né? Que a realização nobre, ela exige 3 requisitos fundamentais. Desejar, primeiro desejar, segundo saber desejar, e terceiro vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Exatamente. É um movimento. Só que aí a doutrina espírita vai quebrar, vai tirar a gente da materialidade, onde a gente vai achar que a gente vai fazer isso para ter a cura do corpo. Só que a doutrina espírita nos ensina qual que é o processo do adoecimento. A doença, ela está onde? Aqui. A doença, ela gera efeito aqui, no corpo físico, mas ela está aqui. Quem que vai até Jesus? O Espírito. O Espírito vai até Jesus. Como? Espiritualmente. E o que é o Espírito? Lembram? O Espírito é um ser intelectual e moral. Como que a gente vai até Jesus? Vindo à casa espírita? Indo à igreja? Não. A gente vai pelo nosso íntimo. Quando a gente quer realmente conhecer o bem, conhecer o que é o bem e o que é o mal, para progredir na prática do bem e na evitação do mal. Aí nós estamos indo até Jesus. E aí as causas de adoecimento, elas vão começar a ser eliminadas. Elas vão pouco a pouco saindo aqui do espírito. Certo? Aí quando a gente chega na frente de Jesus, o espírito está limpo, mas a gente ainda tem resquício aqui, resquício aqui. Correto? Por quê? O sentido do adoecimento é esse. Ele vai sair do espírito, se manifesta no perispírito e vai desaguar no corpo físico, como uma esponja que vai absorver as impurezas e vai, pela bendita dor, nos causar purificação do espírito, quando gera resignação ativa. E aí o que acontece? A partir do momento em que eu me purifiquei dessa doença aqui, por caminhar até Jesus, eu me purifiquei dessa doença, lentamente, o meu espírito ele tem outra produção fluídica e vai limpando o meu perispírito. Certo? Devagarzinho. E aí, com o perispírito mais depurado, lentamente vai limpando o meu corpo físico. Isso aqui pode durar muito mais de uma encarnação. A minha necessidade de uma doença no olho, por exemplo, ela vai diminuindo encarnação a encarnação. Eu posso manter essa necessidade, o importante é a gente entender isso, necessidade. Essa necessidade dessa doença aqui para purificar o meu espírito, ela cessa quando eu purifico. Quando eu tenho alguma evolução intelectual e moral. Esse é o processo de cura. Correto? Mas e se você purificou aqui, tem resquício aqui e chega na presença de Jesus? O que ele tirou? Ele tira num tapa o resquício, que é só sintoma. Certo? Ele vai dizer para você assim: meu filho, você não precisa disso e disso mais não, eu vou tirar, tá? Porque você não precisa mais. Isso significa que a tua fé te salvou. Simples assim. Allan Kardec, nos ensinando Jesus Cristo.
as chaves da doutrina para que a gente possa compreender Evangelho. Eu tenho uma doença física no meu corpo físico, de tudo dai graças, porque ela faz parte do meu processo de purificação do espírito, que é o ser que pensa e sente tristeza, mas é o ser que pensa e sente felicidade. É o ser que será depurado e será feliz. Mas para isso a gente precisa entender que a gente não é corpo. A gente precisa entender de uma forma bem enraizada dentro de nós que nós somos espíritos que estamos no corpo para evoluir. É fácil isso? Não, é difícil. A matéria para a gente ela é muito pesada ainda. Ela pesa muito no nosso entendimento. Certo? Então, para deu tempo de uma só, que ela pediu a mais bonita, né? Aí nós vamos lá para o verdadeiro milagre de Jesus. Oh, meu Deus! Dito tudo isso, que eu falei até babar, nós vamos chegar no verdadeiro milagre de Jesus, quando Allan Kardec vai falar sobre, ele está falando aqui sobre as aparições de Jesus depois do seu desencarne. Olha que interessante isso. Jesus lembra como que ele recebeu os capelinos? Braços abertos. Como que nós, junto dos capelinos, assassinamos ele? De braços abertos. Ele volta ao plano espiritual e volta cheio de desejo de vingança, rancor, ódio, ressentimento, volta emburrado, que é assim que a gente fica, né? Pelo menos emburrado a gente fica. Não. Ele volta radiante, mostrando para a gente que a vida continua e que o amor colocado em ação, acima de qualquer coisa, continua, de forma incessante. E é aí que Allan Kardec vem e vai falar o seguinte: o maior dos milagres que Jesus fez, que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Em efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde entre um pequeno povo quase ignorado, os judeus era isso aqui no mundo. E sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, ele é menosprezado, perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado, é traído por um de seus companheiros, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Ele só fez o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência que usou contra ele os próprios serviços que prestava. Ele foi perseguido porque ele curava aos sábados. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo, porque a história contemporânea cala-se a seu respeito. Não há nada escrito e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, sem fama nenhuma, 12, meio atrapalhadinhos, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a bandeira da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem, razão pela qual dizemos que o triunfo da sua doutrina é maior do que seus milagres, ao mesmo tempo que prova a sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele só tivesse oferecido à posteridade alguns fatos maravilhosos, provavelmente na atualidade seu nome seria muito pouco conhecido. Lembram lembram que tinha um outro milagreiro que eu esqueci o nome na época de Jesus? Por que hoje nós estamos falando de Jesus e não desse outro? Porque os fariseus pediram para Jesus fazer fatos extraordinários. Mas ele resolveu
usar o seu poder só para beneficiar, só para curar leprosos, mudos, coxos, reanimar, ressuscitar. Mas o maior milagre dele é o ensino. É o ensino que vai nos salvar como espírito que somos. O maior milagre de Jesus é a transformação íntima de cada um de nós, porque isso nos tornará melhores, mais felizes, mais prontos para poder auxiliar na obra dele, que é a implantação da felicidade na Terra. E a gente só consegue compreender essa grandiosidade, essa superioridade, pelas chaves que a doutrina espírita nos traz. Porque senão ele continua sendo um milagreiro. A doutrina espírita mata o milagre exatamente para realçar a grandiosidade do governador planetário, a grandiosidade desse espírito que abdica de tudo e, por devotamento à humanidade, aceita todo o sacrifício, toda a renúncia, por amor a cada um de nós. Muito obrigado a todos.